2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor para a tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento de um homem e de uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar ou certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. Meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele entrou numa terra que era fortificada. Ele entrou numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus. Fala, campeões!
Gente, que alegria, que honra estar mais uma vez com vocês aqui. E desde já eu já peço um favor para vocês, compartilha com todo mundo o Explosão Cast de hoje vai ser extraordinário. Nós estamos em todas as plataformas, Deezer, Apple Music, Spotify, YouTube. Segue a gente lá e compartilha com o máximo de pessoas possíveis também. E como sempre, hoje não é a Forja, eu tô do lado da mulher mais linda do meu mundo, que é minha esposa. Te amo, amor da minha vida. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Explosão Casts e hoje nós estamos com um casal diretamente de Sorocaba, né, amor? Casal Explosão do interior de Sorocaba. É isso aí. Estamos com a Pétala, 46 anos, é gestora da unidade Sorocaba. Sua trajetória no mercado financeiro teve início em 2004, quando ingressou como bancária no Banco Pan-Americano, onde permaneceu até 2012. Posteriormente, empreendeu no setor de crédito e, em 2016, uniu forças com seu marido, Adão, também ex-bancário, para expandir ainda mais a sua atuação nesse mercado. Atualmente lidera a área administrativa da unidade, com foco em crescimento e gestão. Além da carreira, é mãe do Pólen, engenheiro e mãe de coração do Luiz Eduardo. Apaixonada por animais, também é tutora da Pet Mel. O Adão, com 37 anos, é gestor da unidade Sorocaba da Demicon. Sua trajetória no mercado financeiro começou como bancário e, após anos de experiência no setor, decidiu empreender ao lado da sua esposa. Atualmente atua na área comercial, auxiliando clientes e equipe na conquista de grandes resultados. Além da carreira, é pai do Luiz Eduardo e pai do coração da Pólen. Apaixonado por animais, também é tutor da Pet Mel. Sejam muito bem-vindos! Obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo convite. É uma honra muito grande pra gente estar aqui. A gente ficou bem nervoso quando a gente recebeu o convite. E pra gente foi inesperado, a gente não imaginava. Obrigado. Verdade. Eu tô muito honrada e tô super animada, tô super feliz. Não esperava também esse convite. Que isso, a gente boa que muito passou vocês. Aqui, tem pra passar, né, gente? Então, assim, pra nós é uma honra mesmo. Fiquei super feliz. Na verdade, a gente ama muito vocês, né? E o foco do Explosão Cash é a gente contar a história de sucesso de pessoas que estão caminhando com a gente, né? Porque muita gente ouve histórias sempre das mesmas pessoas, né? E a gente quer, na nossa gestão, acredito que tem ouro ali, tem diamante, Muito que ouro. estão voando, que são muito melhores do que eu e a Sayuri, são vocês também. E as pessoas estão voando, e o povo não sabe lá o que está acontecendo lá fora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês chegaram na Demicon? Bom, a nossa chegada na Demicon, ela veio de uma história... Na verdade, foi uma história assim. Começa um pouco atrás, eu já venho do ramo bancário, já venho de banco, ela também veio de banco. Nós trabalhamos em banco, eu trabalhei 8 anos em banco, aí depois a gente empreendeu junto e tudo. Então, a gente, do sistema financeiro, sempre trabalhamos com crédito, com linhas de crédito e tudo. E aí, a nossa empresa, a gente já teve uma empresa que teve um certo know-how, assim, de certa forma, só que com várias coisas que aconteceu, falta má administração nossa, a gente acabou não dando certo, não deu certo. E aí chegou um momento que a gente estava bem desanimado, bem frustrado, e aí a Pétala começou a buscar novos caminhos, buscar novas coisas. E você já gostava de consórcio, né, amor? Sim, já gostava. Meu primeiro carro foi com consórcio. Era um consórcio lá da cidade, né? Uma administradora. Então, meu primeiro carro foi um Uno 94, olha só. E através do consórcio. Eu fui contemplada super rápido. Então, eu já era adepta, né, ao produto. E quando eu trabalhei no banco, no Pan-Americano, também tinha o produto. Na época, acho que era só de veículo, né, no Pan-Americano. E tinha aquelas cédulas de crédito ainda, sabe? Então, era tudo à mão e ficavam guardadas em cofre. Então, eu trabalhei um pouquinho aí com essa parte lá no banco, então eu sempre gostei. E aí, dando continuidade no que ele falou, realmente, a nossa empresa estava num caminho muito triste, né? Vamos dizer assim, estava declinando. E aí, como eu gostava do consórcio, é um produto, né, que fazia parte, né, do nosso dia a dia, eu fui começar a buscar. Então, eu coloquei no Instagram as administradoras, né? Aí apareceu um monte de banco e eu fui indo atrás, fui fazendo cadastro e nada de suporte, nada de nada. Até que uma moça apareceu no Instagram e estava o nome dela e escrito a Demicon. Eu falei, vou falar com essa moça, né?
E quando eu entrei em contato com ela, e ela me apresentou. Sorocaba, Demicon, né? E aí eu fui, bati na porta lá e ela me colocou na frente do Lucas, que era gestor da unidade, né? E aí ele já me vendeu o produto. Ele já me boletou ali. Aí a gente chegou sendo boletado. Nós chegamos sendo boletado. Então a gente... Mas não é. E assim, e o mais incrível é que a nossa história da Demicon, ela começa... Ela vem de um momento que a gente estava passando um momento muito ruim, péssimo na empresa que a gente tinha. E aí conhecemos o Lucas. E a gente vem do mercado financeiro, né? E eu lembro que eu cheguei pro Lucas e o Lucas conta essa história, eu dou risada. Porque ele conta que ele falou assim, que quando a gente foi num treinamento lá, a gente foi num treinamento, pro azar dele, eu sentei bem na frente dele. E ele tava dando um treinamento, apresentando a aposentadoria imobiliária e tudo. E eu sentado, parado bem na frente dele, olhando. E ele disse que eu ficava olhando pra ele com uma cara, ele, meu Deus, esse cara vai me matar aqui dentro hoje. Porque assim, eu era extremamente resistente ao consórcio. Extremamente resistente. Eu me lembro quando eu fui atender o primeiro cliente com você. Eu me lembro as tuas perguntas. Parecia que tipo, não tinha segurança, né? Muito resistente, muito resistente, muito resistente. Só que aí... Mas eu sempre fui um cara que sempre gostou muito de matemática. E aí eu comecei a fazer muita conta. E sabe quando você fala assim, não tem como, gente, não tem como. Aí você continua fazendo conta. Gente... É só fazer conta, não tem segredo. Você faz conta, é o melhor produto do mercado, é o melhor produto que existe no mundo. E não é porque eu vendo o produto, não é porque eu trabalho com o produto, porque a gente compra o produto também. Sim. Então, assim, Mas aí o Lucas foi apresentando lá, eu ficava olhando para ele com uma cara. Mas aí o que mais chamou a nossa atenção é que, assim, eu vim do mercado financeiro, eu tenho um pouco de conhecimento do mercado financeiro, mas o que a gente vive na nossa... Não existe, porque assim, ainda mais no mundo comercial, a gente fala muito isso, eu já vi em outros Explosão Cast, a gente falando sobre isso, sobre ajudar, e a gente sempre tá ajudando as pessoas. Eu nunca vi isso no mundo comercial. Tipo, do vendedor ir lá e tirar uma venda com você e dividir, não. Era sempre negócio de dividir comissão, ou se não, ó, eu fui lá, você viu como é que faz, né? Então, aquele cliente agora é meu. Os próximos você vai lá e faz o seu. Sim. Não, e é diferente. E aí eu lembro que eu cheguei e o Lucas contou pra gente como é que funcionava lá dentro. E Deus me deu uma luz muito grande, que eu lembro que eu virei pro Lucas e falei assim, Lucas, eu conheço muito do meu mercado, graças muito à Pétala também, que ela falou, amor, quando você entrar, vá com toda a humildade do mundo para você aprender. Vá com toda a humildade do mundo para você aprender o negócio. E aí eu lembro que eu perguntei pro Lucas, porque pra quem não sabe, a Pétala entrou primeiro que eu vou deixar ela falar sobre isso. Mas eu cheguei pro Lucas assim, Lucas, eu não conheço, do meu segmento lá, eu conheço muita coisa, mas aqui eu não conheço nada. Então eu só te peço uma chance de você me ensinar e deixar eu aprender sobre isso. Deixar eu aprender a fazer isso daqui. E, cara, ele foi, atendeu comigo na maior paciência do mundo. Aí eu lembro que acabou o atendimento foi péssimo, eu atropelei o Lucas, eu atrapalhei demais ele. Aí eu mandei mensagem pra ele, depois falei assim, irmão... Ele é bem bonzinho, né? Aí eu mandei mensagem pra ele perguntando, irmão, o que eu tenho que melhorar? Aí ele, não, irmão, você foi bem, foi tudo certinho. Foi tudo bem. Ele, só que assim, ó, só faz uma coisa. Quando a gente estiver apresentando pro cliente, tenta não falar tanto. Eu, tá bom. Aí nos próximos atendimentos eu entrei mudo e saí calado. Tanto que eu fui atendido com um chefão, fiquei calado. E tanto que quando a pessoa é nova, ela vai atender com a gente, eu peço, né? Falo, olha, posso pedir um favor pra você? Quando eu estiver falando, só vem junto comigo quando você vê que eu ficar quieto, porque senão eu vou perder minha linha de raciocínio. E a venda é uma linha de raciocínio, né? A gente vai montando uma linha de raciocínio em cima do que o cliente precisa para no final vender. Sim. E quando alguém fala algo ao contrário, você arrebenta a linha, só que você arrebenta a sua linha do cliente também. Porque o foco do cliente estava aqui. Eu acho que eu falei para você, né? Fredão, só deixa eu ir atendendo, aí você vai falando aos pouquinhos e a gente vai vender para esse cliente aqui. Foi. E aí foi o primeiro, foi o segundo. Aí eu lembro que a gente fez 4 atendimentos juntos com gestores, porque todos os gestores, outra coisa que é diferente, por mais que o Lucas fosse meu gestor, os outros gestores também me ajudaram, os outros gestores também atenderam comigo. Então, aí é totalmente diferente isso, e já me impactou demais. E aí depois disso eu fiz um outro atendimento, aí eu lembro que quem atendeu comigo foi o Serginho, eu acho, que aí ele terminou de atender comigo, ele virou pra mim e falou assim, você tá pronto, vai lá, pode atender já, você tá pronto. Aí eu, tô? Ele, tá pronto, pode ir. Isso depois de quanto tempo de casa?
Foram uns 15 dias que eu atendi os 4. Porque eu agendei muito cliente logo de cara. Eu atendi muito cliente logo de cara. É porque, na verdade, teve uma programação desses clientes que ele atendeu, né? Porque eu entrei em julho de 2023. E eu falei, nós tínhamos a empresa ainda, ela estava fluindo, apesar de eu não querer mais nada daquilo. Eu falei, olha, vamos fazer um trato? Você fica cuidando das empresas, né? Na época tinha uma perfumaria também, uma coisa paralela, e a financeira, né? E eu falei, olha, eu vou largar tudo, que eu não aguento mais isso, não quero mais isso para nossa vida, né? Porque aconteceram tantas coisas que atrapalhou familiar, tudo. E eu falei, eu vou entrar nessa empresa, eu gostei, eu me senti bem, eu gosto do produto, eu gostei da forma que me acolheram lá. Porque aí já veio a Lola, o Lucas, a Rai, então tanta gente maravilhosa, assim, e eu tava num momento ruim, né? E essas pessoas me acolheram de uma forma que eu nunca vi em nenhum lugar, né? E aí, até eu levei o Adão, falei para ele ir numa reunião do dia 1º, né? Ele foi, mas ainda muito cético, ele falou, olha, eu vou pensar, e quem sabe daqui 5 anos, vamos fazer um projeto para 5 anos, a gente encerrar tudo e aí eu acompanhar. E nesse tempo você vai aprendendo. Tá bom. Continuei indo, fui na festa de confraternização, cada vez mais apaixonada, aquele lugar lindo, né? Que nós fomos em dezembro. Foi do Jardim Regado. Jardim Regado. Exatamente. Eu falei, eu nunca vi isso. E olha que tá perto da nossa região lá, né? Acho que é E Biúna, isso, né? é do lado? Do ladinho. Não foi junto? Não, ele não foi. Ah, Ele você não foi sozinha. Fui sozinha. E eu falando para ele. Aí, nisso, eu já tinha feito um consórcio, né, com a gente, no carro. E ele falou, não, você não devia ter feito isso. Eu falei, eu devia sim, logo volto. Tanto que eu fui contemplada no 3º mês, olha só. Ah, eu me lembro. Fui. E aí, eu falando para ele, olha, assista isso. E eu comecei a atender lá de casa para ele ouvir. E fui passando o material, né? Ele ia sempre ouvindo, ele dava risada. Ele falou, nossa, Pétala, você é difícil, você é teimosa, mas vamos. E aí, ele falou, olha, com muita insistência, em janeiro... Em novembro a gente teve aquela conversa. Nós tivemos uma conversa bem séria. Ele falou assim, olha, em janeiro eu vou me programar até lá, vou abordando, né, falando que a gente está ingressando com esse novo produto e tudo mais. E ele foi mesmo prospectando. E ele falou, em janeiro eu entro de cabeça, mas as empresas a gente vai deixar, a gente foi delegando as tarefas para as meninas que trabalhavam com a gente. Ele foi delegando e ele falou, e daí eu entro com você em janeiro. Eu falei, tá bom. Eu falei, ai, meu Deus, agora vai, né? E eu orei muito por isso, né? Eu tava orando, eu sempre falava pro Lucas e pra Rai sobre isso. E aí, quando foi em janeiro, ele foi na reunião lá do dia, foi no dia 2, acho que dia 3, né? Ele foi. Dia 2. E aí começou, e ele já veio com tudo. Vendemos os 3 milhões, já subimos no palco. Me lembro. E de lá pra cá, Todos os só meses. pra cima, só... E o que... Vocês fazem uma dupla muito perfeita, né? Verdade. Muito top. O que foi mais legal de tudo isso, que eu nunca vou esquecer, é que o planejamento dele para fechar tudo era em 5 anos. Sabe como que aconteceu? 5 meses. Nossa. Em 5 meses a gente Nós fechou fechamos todas as tudo. empresas. Tudo, fechamos a perfumaria, os perfumes, eu praticamente doei, assim, ó. Tchau, não quero mais. Minha mãe falou, você é louca, como que você faz isso? Eu falei, Deus vai me ajudar, Deus está comigo nesse lugar, a empresa é uma empresa abençoada. E Deus está com a gente. O nosso casamento está melhorando, está tudo melhorando. Eu vou com tudo. Glória a Deus. Eu falei, nem que eu tenha que doar tudo aqui, vai ser bênção. E foi o que aconteceu, né? Nós fechamos tudo. A minha nora trabalhava nessa perfumaria para mim. E ela é da área de enfermagem. Ela já queria ingressar. Deus preparou um trabalho para ela. Eu falei, olha, tá dando tudo certo, então vamos. E o que era para acontecer, então, em 5 anos, aconteceu em 5 meses. Que forte, não sabia. Maio, a gente encerrou tudo, né, amor? Só para vocês terem uma ideia, nós já chegamos a ter mais de 100 colaboradores nas empresas. E aí, com as crises, com altos e baixos, de 2016 foi quando a gente começou junto na empresa. A gente, até 2020 foi uma coisa, veio o ano de pandemia, tivemos a primeira baixa, passamos a primeira baixa depois da pandemia, voltamos, aí em 2021 surgiu um novo produto no mercado e que a gente, por Deus, assim, Deus sempre foi muito nas nossas vidas, muito. Glória a Deus. Deus sempre foi muito nas nossas vidas. E eu até falei, a gente estava conversando ontem à noite, e eu fiquei até pensando, remoendo isso, falando assim, por que Deus foi tanto na minha vida? Porque eu sempre achei que eu nunca fui tão merecedor assim da presença de Deus do jeito que Ele sempre foi na minha vida. E de 2016 para 2020,
A empresa teve uma ascensão, a gente tinha várias lojas financeira. Aí o mercado mudou em 2016, montamos call center, tivemos um call center. A gente nunca teve problema para trabalhar, né? Para você ter ideia, quando a gente abriu o call center, a gente abriu o call center com 2 turnos. Um turno começava às 7 horas da manhã e o outro a gente ia terminar o turno 8 horas da noite. Então a gente trabalhava das 7 às 8 seguida, sem parar. O turno mudava, mas a gente não parava, a gente ficava na empresa trabalhando. E ainda assim não deu certo, veio os problemas de mercado, pandemia, tivemos que mandar todo mundo para home office não rendeu, não deu certo. Imagina, um monte de operador de call center trabalhando em casa. Não trabalhava, ainda mais que era venda ativa, e aí não foi. E aí tivemos a primeira baixa. Quebramos, perdemos casa, tivemos que vender carro para pagar dívida. Foi tempos terríveis. E aí, finalzinho da pandemia, meio de 2021, surgiu um novo produto no mercado, dentro da nossa área financeira, e nós estávamos preparados já para o produto, mesmo sem estar. Só que aí chegou o produto, a primeira proposta que pagou a nível Brasil desse novo produto foi na nossa empresa. E de lá para cá, de novo, de 2021 até 2022, uma ascensão muito grande. Um boom de novo. De novo, Deus operando na nossa vida. Tipo, ó, uma nova chance. Vai lá, tenta de novo. Só que, de novo, a gente cometeu os mesmos erros. Falta de administração. E para mim, hoje, eu enxergo isso com uma clareza muito grande. Eu estava falando com ela. O nosso maior erro, em todos os tempos, nunca tivemos Deus no negócio. Na verdade, assim, era mais de nós e menos de Deus. E Deus estava mais para nós, sabe? Só que a gente não entendia isso. Deus foi muito generoso. A gente quebrou, mas a gente não chegou a falir as empresas. Graças a Deus a gente honrou todo mundo. Estamos honrando ainda, né? Porque ficou coisas pendentes. Mas era sempre mais de nós lá, sabe? Só que Deus nunca nos desamparou. Eu acho que nós tínhamos um coração grato, tudo, mas faltava mais dele, sabe? Então, acredito que ele não nos abandonou. Mas também ele nos desafiou, né? Falou assim, não, você vai ter que quebrar uma, vai ter que quebrar duas, até vocês aprenderem de fato o que é mais de mim em vocês, né? E hoje nós entendemos isso, né? Meu Deus, que foi dentro da Demicon, foi com aquelas pessoas, com vocês. Não é porque eu estou aqui, mas é verdade, é por tua gestão, pela gestão de vocês que clareou isso em nós, né? Então, a gente aprendeu a ser mais humilde, ser mais grato e ter primeiro Deus, depois nós. É bem menos de nós e sempre muito mais dele. Meu Deus, que forte. E eu sou grata, né? Porque nós somos gratos. Porque ele desamparar, ele nunca nos desamparou. Nunca deixou faltar nada. A gente não chegou a declarar falência das empresas, né? E como ele disse, nós tínhamos, assim, em uma única época, mais 60 funcionários registrados, né? Então, tem aquelas rescisões que são os tributos, os impostos, são altos. Caríssimos. Caríssimos. Então, assim... Na verdade, só sabe isso quem é empresário. Empresário. Então, assim, vale refeição, vale transporte, FGTS, INSS, é tudo. Porque salário de uma pessoa é 2. Exatamente. Sim. Férias, 13º, veio o processo tudo. Trabalhista, porque nem todo mundo aceitou os acordos, mesmo colocando juros em cima, porque tem, né? Nem todos aceitaram. Graças a Deus, assim... Em vista do que nós tínhamos, vamos colocar em percentual o número de funcionários, até que foi a minoria, né? Que sempre tem um outro que, infelizmente, né? Não tem o que fazer. Mas, ainda assim, eu sou muito grata porque o índice foi pouco, né? Pelo rumo que nós tivemos, né? Sim. E o mercado financeiro era uma coisa que eu queria já sair. Apesar de eu estar lá em 2004... Quando eu entrei em 2004, era uma coisa bacana, que era na época do Silvio Santos ainda, no Banco Pan-Americano. Sim, eu me lembro. Né? Tive a oportunidade de conhecê-lo, foi muito legal. Que legal. Só que é um mercado prostituído, ele ficou muito mais prostituído, né? E ele é sazonal também, né? Foi igual, Totalmente. É bem sazonal. Totalmente. 2016 estouramos, 2022 estouramos. E como que vocês veem o mercado do consórcio Ademicon? É um absurdo. Porque não importa o que aconteça, o mercado só cresce. Eu sento em várias mesas com muitos clientes e eles comentam, eles falam... mas nesse momento agora, ainda mais com a política atual, ou isso e aquilo, e eu falo, cara, olha que incrível, mesmo com tudo que está acontecendo na política atual, mesmo tudo que está acontecendo no cenário microeconômico e macroeconômico, o nosso produto cresceu 45% em relação a 2023.
Isso é um absurdo. E continua só crescendo. A Selic está batendo 14,25. Eu não sei se agora... Agora, acabou de mudar. Está batendo 14,25. E para a gente é indiferente, porque não importa a Selic, não importa nada. O nosso mercado continua sendo um mercado que vai crescendo, 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 crescendo. A empresa só cresce, é um crescimento absurdo. E você acredita, Adão, acho que foi em 2019 ou 20, eu acordo, a gente morava em Santa Amaro, né? 21, acho. Eu sou ruim de lembrar a data. Eu saio 5 horas da manhã, que eu tinha cliente em Mogi naquele dia, para fugir do trânsito. Aí a hora que eu paro, um sinaleiro aparece, já uma propaganda de um banco, taxa de juros, 3%. Meu Deus. Na pandemia. Eu mandei para SAF, Foi. falei, meu Deus do céu. Daí eu falei, calma aí. Daí eu conversei com a SAF, não passei nada para a equipe, eu falei, amor, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Marquei uma reunião no outro dia de caráter geral, para todo mundo ir. Lógico que ninguém era obrigado, vai quem queria. Eu falei, gente, independente da taxa de juros, nós vamos vender. Mesmo a taxa de juros está baixa, a gente vai vender. O que eu fui? Eu fui para os bancos. Falei, cara, eu queria ver para comprar um imóvel aqui desse valor, qual que é a taxa? Olha, ela começa de 3, mas a gente não vai aceitar 3, vai ser 8,99, 7,99. Falei, opa, esse cara tem uma pegadinha aqui. Aí já treinei a equipe em cima disso. Fortalecemos a mente da equipe. A equipe não sentiu, foi a época que a gente mais vendeu, né? Foi. Cara, 3% os caras colocando, a gente arrebentando de vender. Não sentimos nada. Isso que eu acho fantástico. Isso que você falou, chefão, para mim é uma coisa que... Isso que você está falando de, por exemplo, a gente treinou a equipe, a gente se moldou. Foi um dos motivos de eu ter vindo para a Demicon. O treinamento. Porque eu tenho dentro de mim uma frase que é muito forte, que é sobre ensinar, sobre ajudar pessoas e o tempo todo isso. Eu sempre gosto de... Lá na unidade, ela sabe, eu fico o tempo todo... Tudo que eu posso ajudar todo mundo, falar aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, eu tento falar para todo mundo. E isso me mostra que lá na unidade todo mundo é assim. E como ela disse, a gente se espelha muito em vocês dois, de verdade. Não é só porque a gente está na frente de vocês, não. Mas eu vejo que vocês dois fazem muito isso. De compartilhar, né? De mostrar o que sabe, né? A gente não tem esse problema. Mas, assim, falando disso, de mercado, que ele oscila demais, então, assim, a gente fica refém do governo, refém de política, né? Então, a gente nunca sabe o que nos espera Horrível, de né? amanhã. Horrível. Né? E esse produto, além de a gente fazer bem para as pessoas, a gente está realizando sonhos de verdade, enquanto o outro não. O outro a gente estava meio que afundando a vida deles, né? Era Taxa totalmente... de juros alta. Era lícito, Sim. tudo, porém, era uma coisa que não me fazia bem. Imagine, a gente atendia idoso, fazíamos o consignado. Então, tinha, assim, filho usando o nome dos pais, sabe? Em vez de ajudar os pais, não, está emprestando o nome dos pais nessa altura do campeonato, sabe? Taxa de 1,90 ao mês. Entendeu? Tá. No prazo de 84 meses. 27% ao ano com IOF, com custos e tudo. É um absurdo. Meu Deus. É um absurdo. O aposentado, ele ganha um salário mínimo, muitas vezes, né? E aí ainda vai e compromete 30%, às vezes 40% da renda. E, infelizmente, é isso que tem, né? Agora, o consórcio, o nosso produto, não. Ele anda totalmente na contramão. A gente não fica refém de governo, a gente não fica refém de nada. Uma parcelinha barata. Exatamente. Custo financeiro barato. É surreal. Eu falei, então, ele já me ajudou em 94, quando eu tirei meu primeiro carro. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E ainda numa empresa que nos acolhe, né? É uma empresa de gestão cristã. Então, assim, vem tudo a favor da gente. Vem tudo a favor, entendeu? Então, cliente e o nosso trabalho. Então, acho que foi um casamento perfeito, né? Sim. Literalmente. Foi incrível. E depois que eu descobri, quebrei essa minha mentalidade que eu tinha em relação ao produto, gente, hoje eu me arrependo. Por que eu não descobri isso antes? Exatamente. Eu também pergunto, eu entrei com 30, 31, falei, por que eu não entrei com 20? Nossa, Deus. Nossa, hoje eu vejo, tem muita gente novinha, né? O Luizinho lá de Campinas, 21 anos, eu fico olhando assim, falei, 21 anos. É Com incrível. 40 anos aposentado. É isso. É exatamente isso. Eu olho bastante gente novinha, eu falei, meu Deus, aproveitem essa chance, gente, que vocês estão tendo, porque é de abençoar a pessoa, vocês vão estar com um produto maravilhoso, não tem esse negócio de um pegar a venda do outro, né? Então, você sempre vai estar fazendo bem para o cliente e para você mesmo. Então, o negócio é... E o que a gente montou, isso foi lá atrás, a gente sofreu com isso, né? Das pessoas, de um querer pegar sua venda, outro, aquela prostituição de venda, né? Aí, quando a gente montou nossa gestão, a gente falou, cara, primeira coisa, ninguém nunca vai pegar a venda de ninguém. Segundo, todo mundo vai ajudar todo mundo. Terceiro, ninguém vai reter ou compartilhar. A gente vai compartilhar tudo o que nós temos, né? E quando a gente vai para a palavra de Deus, a Bíblia fala que tinha um cara chamado Pedro, esse cara estava pescando.
E a Bíblia fala que Jesus vem de Cafarnaum. E quando Jesus chega na beira do lago de Genezaré, a Bíblia fala que Pedro está voltando da pesca. Ele tinha pescado a noite toda, não tinha pegado nada, colocou o barco dele na areia e começou a lavar a rede. Imagina o cara que vai pescar a noite toda, não pegou nada, a pior coisa para ele naquele horário é cansado, é lavar a rede suja, sem peixe nenhum. E a Bíblia fala que Jesus muda a direção do barco, né? Então a primeira coisa, quando a gente viu que a gente podia crescer, prosperar e vencer dentro da Demicon, onde a gente podia ajudar pessoas, né? Milhares e milhares de pessoas a vencer, prosperar, e falar para a pessoa, cara, você pode prosperar com Jesus. Eu não preciso, cara, me divorciar, eu não preciso enganar ninguém, cara, eu não preciso roubar algo, eu não preciso, o produto é maravilhoso, é falar a verdade, comprar sua casa, comprar seu carro, fazer seu futuro. E a Bíblia fala que Jesus entra no barco de Pedro, ele entra na empresa de Pedro, né? Então o que eu e minha esposa aprendemos lá atrás? Quando a gente abriu a primeira, você vê o nome de todas as nossas empresas, não tem o meu nome nem o da Sayuri. Todas são consagradas a Deus. Todas. Toda empresa nova que te o senhor é o CEO dessa empresa. O senhor é o dono dessa empresa. O senhor que vai direcionar para onde que é o barco. É isso que nós queremos. E o que nós aprendemos muito rápido, eu e a Sá, porque a Bíblia fala que Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, vem aqui. O negócio é o seguinte, volta lá em Mar Alto, só que ele não fala que era mar baixo, era mar alto. Por quê? É um preço maior a ser pago. E joga a rede de volta. Pedro fala para Jesus, só porque é o Senhor que está falando, eu vou fazer. E a Bíblia fala que Pedro faz isso. Só que quando ele joga a rede do barco, a Bíblia fala que ele começa a pegar muito peixe. Muito peixe que o barco quase quebra, quase afunda. A primeira coisa que ele faz, ele chama pessoas. Para ele compartilhar. Qual que é o erro do empresário? O empresário que não compartilha o sucesso, ele afunda. O empresário que compartilha o sucesso, ele cresce. Por quê? Porque quando eu estou abençoando pessoas, Jesus me abençoa. Glória a Deus. E é isso que os empresários não aprenderam. É verdade. Falando disso, assim, olha só, né? Eu ouvi uma frase que, quando eu estava quebrando, a pessoa disse assim, se você tem um inimigo, deseja ele que tenha muitos funcionários. E sempre foi uma coisa que eu não concordava, porque o que eu mais gostava de fazer nas empresas era contratar. A parte chata, vamos colocar o trabalho sujo, quando tinha que demitir, eu não ia, não conseguia. E aí eu deixava com ele. Porque eu nunca gostei. Eu sempre gostava de quanto mais, melhor. Sim. Né? Adorava contratar. Eu adorava contratar, adorava esse trabalho, sabe? Trazer pessoas. Tanto que eu fui muito destemida. Eu acho que faltou um pouquinho de medo para mim. E daí, quando tinha que demitir, ele que fazia, né? E eu ficava muito triste com isso. Era o pior momento para mim, né? Para mim também, até hoje. Só que quando Demitir é daí horrível. aconteceu tudo isso que aconteceu em 2022, que teve esse declínio, eu pensei em fechar tudo mesmo, eu falei, meu Deus, né? Eu nunca mais quero ter funcionários. Eu quero algo que eu faça sozinha, eu e ele, o máximo uma secretária ou as meninas que não abandonaram o barco, né? E quando conseguimos nos cadastrar lá na Demicon, que deu tudo certo, eu falei assim, agora é só nós, agora é por nós. Eu e você, a gente vai vender. E tanto que a gente começou, a gente vendeu, eu falei assim, olha que tranquilo agora, né? E aí, então, né? Quando foi em agosto... Eu já sei. Quando foi em agosto, nós vendemos super bem, ficamos em primeiro lugar. A Raira e o Lucas, no meio da reunião lá do dia 2, me arrepia. Então, a gente não esperava isso. Gente, olha, uma atenção aqui. A Pétala e o Adão, isso e aquilo, e eles vão ser gestores. Ai, ela não tinha falado nada pra gente, sabe? Então, assim, 8 meses, sabe? Me arrepia demais. E eu chorei, gente do céu. Eu falei, chefinho, falei pro Lucas. Eu sabia que ia acontecer, sabia? Porque sempre que estava no almoço ou no jantar, eles só falavam de vocês. Aí eu falei para a Sá, falei, amor, o Lucas e a Raí já vão levantar o Adão e a Pétala, gestores, em treinamento. Porque eles estão falando muito, né? E eles amam muito vocês. Tem um carinho gigantesco. Nossa, a gente ama demais eles também. Eu sinto é amor de verdade. A gente ama muito eles Nós também. A Raira, nossa, eu falo, minha filhinha do coração, é uma troca muito boa. Eles são demais, meu Deus. E aí, ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, e aquela frase, né, que eu ouvi daquela pessoa, né, e tudo aquilo que a gente já passou com tanta gente... Meu Deus, porque agora eu tenho que, né, chamar mais pessoas. Porque, assim, a gente chamar lá, tudo bem, mas era
né, para gestão lá do Lucas e tudo mais, a gente não tinha isso com a gente, entendeu? A gente cuida. A gente cuida, mas sem compromisso. Não era né? uma responsabilidade direta, né? Exatamente. Mas a gente cuidava, a gente já A cuidava. gente já cuidava, só que sem essa responsabilidade, Sim. exatamente. E aí, quando veio aquilo, eu falei, meu Deus, é isso mesmo, Senhor? Aquela frase lá não tem a ver com a gente. É o nosso propósito, é isso, é esse o nosso dever, né? Uhum. E ainda por várias vezes Deus falou comigo, né? E uma vez eu falei assim, acho que não é isso. Aí um pastor Marinho, né, que tem lá em Sorocaba, ele Querido, fez, né? Muito. ele mandou uma palavra lá de novo. Não Sobre fuja do seu obediência. propósito. Sua obediência, exatamente. E aí lembrei do Dr. Raul falando, né? Do cavalo bom. Ele não vai passar a segunda vez. E eu levo isso até hoje. Falei assim, gente, vamos montar nesse cavalo e vamos fazer o que a gente tem que fazer. A gente nasceu para isso. É para acolher as pessoas, para trazer pessoas. E só que aqui vai ser diferente. Vai ser pessoas que têm o mesmo propósito que nós, vão andar na mesma direção, no mesmo caminho que a gente. É isso. E o que o nosso chefe falou, o Dr. Raul falou, mexeu demais comigo, porque essa época foi a pior fase da nossa vida, né? E a hora que ele fala isso, deveria ter umas 30 pessoas. Ele falou, olha, estão vendo aqui na minha frente? Está um cavalo passando. O cavalo está encilhado. Quem montar no cavalo e aceitar a nossa direção vai crescer, prosperar e vencer. Tipo, eu estava sentado lá atrás, porque a gente não tinha dinheiro, então minha roupa era bem esquisita, a gente de a pé, todo mundo de carrão. Eu vi eu voar assim, eu vi eu sair da cadeira, eu voar naquele cavalo, eu cheguei para passar, nunca mais eu largo esse cavalo. É isso mesmo. Amorzão, sempre tem umas perguntas diferentes, amor. Eu tenho. E vocês emendaram falando sobre equipe. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Como que está sendo o desafio e também a experiência agora, com uma outra visão, em um outro lugar, formar uma equipe? Assim, eu sempre gostei de treinar. Sempre gostei de fazer treinamentos. E eu sempre gostei de ensinar. Sempre gostei de não é ensinar, gente, que eu acho que é muita prepotência me dizer que eu posso ensinar alguma coisa pra alguém. Compartilhar aquilo que você... Compartilhar aquilo que eu sei. Eu não sei muita coisa. Não sou uma pessoa que sabe de muita coisa. Mas o pouco que eu sei, eu gosto de transbordar, de contar para as pessoas. Glória a Deus. Eu não tenho problema com isso. E eu gosto muito disso. E poder lidar com pessoas agora. E primeiro, encontrar pessoas que, assim como eu, que se em fevereiro de 2024, tô indo pro ano passado, há um ano atrás, você me perguntasse qual que é seu sonho, Adão, eu não saberia responder. E hoje eu sei responder isso, então eu sei que eu consigo, por exemplo, transmitir para as pessoas também que é possível elas voltarem a sonhar. Então poder lidar com pessoas e ajudar as pessoas a voltar a sonhar, a mostrar para as pessoas que sim, é possível você recomeçar, porque a gente estivemos lá embaixo, tivemos muitos problemas. E as coisas estão acontecendo, e então é possível sim, você pode sorrir. Qual que é o posicionamento daquele, vocês não chegaram a falir, mas aquele que quebra para se levantar de volta? Não parar. Não parar. Não pare, não pare, não pare, não pare. Eu em nenhum momento eu parei. Em nenhum momento a gente nunca parou. Assim, no nosso caso, a gente não chegou a falir, mas a quebra foi muito grande. Nós tínhamos um estilo de vida, né? E tem que se adaptar em outro. Você está morando numa baita de uma casona, andando de um baita carrão, e você tem que se adaptar ao novo. É muito difícil. Tem empresário que não consegue. Né? Tem muita gente que Mentalidade? Mentalidade, tem muita gente. Só que eu venho de uma família que é muito resiliente, né? Então, assim, só que por várias vezes foi difícil, né? Foi. Vou entrar numa particularidade dele, assim, o Adão, ele chegou a ficar doente, ficou depressivo, né? Nós tivemos problema no casamento, problema sério no casamento, com família. Então, isso nos feriu demais, né? O meu cabelo começou a cair, né? E muito nervoso, porque não é fácil, de verdade. Não é muito simples a gente acostumar com coisa boa, mas com o que é ruim, é difícil quando você está ali, né? Então, mas Deus, é o que eu falo, Deus esteve com a gente, né? Eu acho que nosso amor ali fortaleceu, eu acho que falou mais alto, e Deus estando com a gente. Mas não foi fácil. Eu acho que muitas pessoas no nosso lugar teriam desistido, acho que até de viver. Sabia, várias né, vezes passou isso na nossa cabeça. Sabia, né, que vocês vão ensinar muitas pessoas a sair da quebra para voltar à prosperidade com Jesus, né? Sim. Porque tudo aquilo que acontece com a nossa vida é para a gente ensinar alguém, né?
Então, filho, ó, você falou várias vezes aqui, cara, a gente errou na administração, Foi. né? Você falou. Então, vocês vão ver que muitas pessoas vão chegar na Demicon, ao trabalhar com a gente, e vão estar administrando errado. Você vai falar, amigão, vem aqui, cara, aconteceu isso comigo. Já pensou em fazer dessa forma? Dessa forma deu certo comigo. E muitas vidas precisam de vocês. Sim. A gente pensa, a Sá fala muito isso, né? A gente não vê só o lado ruim, né? Teve o lado ruim da quebra? Lógico que teve, imagina, isso aí foi como eu e a Sá, saímos do Japão, casa boa, carro bom, dinheiro na conta, volto pro Brasil, quebra, sem dinheiro nenhum. 5, 6 anos passando em uma pobreza gigantesca. Só que hoje eu consigo ensinar as pessoas aquilo que eu passei. Falei, cara, quando a pessoa, sabe quando chega o vendedor novo na Demicon? Que ele chega na tua sala contar uma história triste? Aí quando ele começa a contar a história triste, eu falei, calma aí, a minha foi mais triste. Vamos ver o lado positivo disso, dá pra gente crescer. Cara, o que você está fazendo? Ah, eu tô atendendo 2 clientes por dia. Não, a gente tem que mudar, a gente tem que atender 15 clientes por dia. Como, Felipe? Online, 15 minutos, venda rápida, compra de carro, compra de imóvel, mostrando que o produto é o melhor produto do mercado, só que você tem que entregar o teu melhor. Então, o que a gente passou de ruim, a gente fez virar positivo agora. Sim. E vocês vão ver que Deus vai usar vocês demais nesse sentido. Amém. Porque o testemunho de vocês, cara, eu passei dificuldade sim, eu errei aqui, mas a gente é humano e vai continuar errando, só que onde eu errei aqui eu já não erro mais. Exatamente. Aqui agora eu vou ensinar com excelência, como eu mudei, como eu melhorei, como a minha visão melhorou. Exatamente. Né, amor? É por isso que a gente olha para trás e fala assim, por que eu não conhecia a empresa antes? A gente não estava preparado. Porque a gente, exatamente. Nenhum de nós. Exatamente. Porque a pessoa mais perigosa é o motivado que não tem preparo. Meu Isso E foi quando forte, isso aparece falou a muito. oportunidade, se a gente não estiver preparado, é uma bomba relógio. É verdade. Né? Então eu vejo sempre que Deus faz tudo no tempo certo. Talvez se não tivesse nesse tempo, a gente nem teria se conhecido. Se a gente tivesse Exatamente. lá atrás, ou vocês lá atrás, a gente na frente. Então eu vejo que Deus, ele realmente ele põe as pessoas no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Sim. Com certeza. Tanto que ele falou, né? Ele falou, quando eu pedi para ele, eu falei, seja humilde para você aprender, porque lá a gente é um desconhecido. Você tem que estar preparado para ouvir. Por favor, não atropele as coisas, né? A gente conversava muito sobre isso. Mas graças a Deus a gente tem um coração ensinável, né? Vocês são os queridos. A gente sempre deixou tudo que a gente sabia de lado. Que se todos fossem igual a vocês, aleluia, glória a Deus. Uma coisa que a gente, como eu disse, não sei se vocês repararam, nesse tempo todo a gente veio trabalhando, a gente não para. A gente brinca, tanto que nosso grupo lá, nosso time, tá, time Adão e Pétala, imparáveis. Porque a gente não para. A gente não para. Tanto que quando me perguntou o que você falaria para alguém que está chegando, não para. Uma coisa que me motiva muito, é uma coisa que o chefão fala bastante, sempre se lembre do primeiro dia seu na Demicon. Nossa. E eu me lembro todos os dias do meu primeiro dia na Demicon. Eu me lembro todos os dias da minha primeira conversa com o Lucas, quando eu pedi para ele me ensinar. Eu me lembro de cada detalhe meu, de como eu cheguei, aonde eu estou chegando, e eu sempre me lembro de lá de trás. E eu tô indo visitar cliente, tô fazendo alguma coisa, e eu fico no carro sempre pensando sobre isso. E aí eu penso, eu não posso parar. Esse é um conselho que você daria para alguém que você bate o olho, vai conversar com você na sua equipe, você fala, cara, essa pessoa é muito parecida comigo, e ele olha para você dentro do teu olho e fala, o que eu faço? É uma coisa que você fala? Muito. Eu falo para ele, cara, você... eu copio demais o que o chefão fala. Muito. Então, assim, porque, de novo, eu tenho várias frases que me impactam, né? Então, por exemplo, aquela frase que o Barreto trouxe, ela pega demais. Nossa, aquela... O que você fez na sua vida fazendo do teu jeito? Cara, do meu jeito eu não conquistei nada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer do que tá dando certo. Eu só copio. Aquilo lá falou demais comigo. Nossa, aquilo bate demais. Sim. É muito forte, é muito forte. E aí tem uma frase do Lucas também, que ele deixou no primeiro dia, foi no primeiro podcast aqui, no primeiro Explosão, que me bateu muito, que é sobre a obediência. Que é, aonde a sua fé não te levar, a sua obediência te conduzirá. Gente, e assim, eu só tenho que obedecer. Então, o que eu falo para minha equipe? Quando a minha equipe precisa de apoio, eles falam assim, Adão, o que eu faço? A primeira coisa que eu falo para eles, vocês não podem parar, a gente não pode parar, a gente tem que estar sempre em movimento, sempre fazendo coisas. Porque assim, eu e a Pétala, a gente fazia muito isso, a gente chegou na Demicon, a gente trabalhava durante o dia inteiro, terminava o expediente na loja, a gente ia fazer feira de condomínio, ficava até 10 horas da noite na feira de condomínio, tomando chuva, vento, com fome, porque a gente não tinha dinheiro. Então, é fazer o melhor com o que você tem, é não parar.
Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, do jeito que você pode e não parar. Não tenha medo de investir na tua empresa. A gente não teve medo de investir na nossa empresa. Por exemplo, a gente ia fazer os eventos, sempre tinha que ficar marcando de pegar o stand na unidade e tudo. E assim, o stand da unidade era muito concorrido. O que a gente fez? Sobrou um dinheirinho no mês, fomos lá e compramos nosso próprio stand. Aí, não satisfeito, tem o Tadeu. A gente fez o nosso próprio Tadeu. Pra ficar levando pros lugares. É verdade. Esse dinheiro, na verdade, era dos perfumes. Eu coloquei eles na promoção e cada coisa que saía lá da perfumaria, eu falei assim, esse dinheiro a gente vai colocar aqui. Você investiu na empresa. Investia. Mas e minha mãe, olha, ela ajudou muito. Ela levava banana. Ela chegou a levar torresmo pra gente numa feira. Numa feira, verdade. Vocês têm que comer, porque vocês vão ficar doentes, vai ficar com a imunidade baixa. Porque Aí minha mãe ia atrás, onde que você tá? Ela falava, que banda que vocês estão? E ela ia nos eventos atrás da gente e levava, né? Mãe, né? Mãe é mãe. Porque a gente fazia isso de segunda a segunda, gente, todos os dias. E hoje a gente não faz diferente, tá? É todos os dias tem que trabalhar e a gente tem essa noção. Todos os dias é trabalho. E o que a gente faz é compartilhar isso com a equipe, as nossas histórias, né? Eu acho que você não precisa passar pelo processo e hoje já tem muita gente que passou e está te falando, né? Então eu falo, olha a Rai com o Lucas, olha o Chefão com a Sá, olha a minha história com o Adão. Não precisam passar pelo ruim, entendeu? Olha, o caminho já está traçado, né? Vocês sabiam que o Lucas, ele é um dos poucos líderes que sempre deu uma direção e ele sempre obedeceu. O Lucas nunca falou não para mim. Sim. Nunca. Ele já falou, cara, não concordo, mas eu tô com você. Ele nunca falou. E você vê o crescimento dele hoje. Hoje o Lucas, cara, talvez o número 1 da empresa. Ele entrega, trabalha, ele e a Raira junto ali, pelo que eles fazem, né? Os números que eles fazem, né? Pra vocês terem noção, quando eles assumiram Sorocaba, o escritório vendia 12 milhões, né, amor? 14 milhões. Hoje o escritório está vendendo 100 milhões por mês. Sim. Esse mês está com 82 milhões. Então aí a gente vê que a obediência deles é algo extraordinário. Extraordinário. E a gente muito isso, né? E vocês sabiam, né, que se chamarem o exemplo, né, os donos da nossa empresa, chamar eu e essa para uma reunião e apontar os pontos negativos que nós temos, a primeira coisa que a gente fala, cara, me perdoa, errei. O que tem que fazer para melhorar? Com certeza. Porque isso mostra o quê? Humildade, posicionamento, eu quero melhorar. E a gente vai errar, ninguém aqui é perfeito. Ninguém é perfeito. Não existe isso. Na mente de algumas pessoas existe. Eu falo, cara, a gente não é perfeito, cara, a gente vai falhar. Se eu falhar com você, já peço perdão antes. Para quê? Para a pessoa não guardar a mágoa no coração, né? Sim. E ela entender que perfeito é só Jesus. Só que eu e a Sá, a gente tem isso no coração. A gente não tem problema de pedir perdão. A gente não tem problema de pedir desculpa. E se tiver que mexer na rota, mudar a rota, a gente muda. Por quê? Porque existe uma liderança acima de nós, né? Eles fizeram antes que a gente. Sim. E, cara, a gente não vai parar de fazer aquilo que eles direcionam para nós, né? É um crescimento muito grande, né, amor? E falando assim um pouquinho de o que a gente leva, né, Saco, depois que a gente faliu, assim, eu até fiz uma tatuagem, que inclusive é a frase desse ano, e eu coloquei no meu Instagram, né? Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso, né? Josué 1. Isso. E resiliência, né? Para ninguém desistir mesmo, porque, gente, é igual a gente estava comentando aqui no começo, a vida muda do dia para a noite, né? Então, eu acho que uma das coisas nossas foi a resiliência, né? Não desistir, não desanimar e continuar, não parar. Olha que forte, né, que você falou, você me deu até uma pregação agora para mim. Porque quando você fala seja forte e corajoso, que Deus está falando com Josué, que Moisés tinha acabado de falecer, e um pouquinho antes tinha sido os 10 espias. Eles foram visitar uma terra, que era a terra prometida, tinha gigante, tinha várias outras coisas. Dos 10, só 2 vieram falando bem, Josué e Caleb. Muitas vezes, quando 10 pessoas quebram, só 2 levantam. Porque poucas pessoas são fortes e corajosas. Sim. O DNA da pessoa que ela prospera, ela cresce, ela vence, é o DNA de ser forte e corajoso. É isso mesmo. Forte demais, né? Muito forte. Muito forte. Tem uma porcentagem aí, né? Amor, eu acho que vai ter que ter o segundo episódio, né? Com certeza. Cara, que episódio gostoso. Meu Deus, tá leve, gostoso. Nem parece que tava nervoso, né? Tem uma pessoa Nossa, aqui, tá né, gente, que maravilhoso. falou que tava nervoso, mas nem Nossa, parece. eu tava bem Soltou nervoso. bem. Eu tava bem nervoso. Mas quando a gente fala de coisas boas, é difícil você não ficar mais leve também, né? E a gente tá falando primeiro de uma coisa que a gente ama, que mudou nossas vidas. Nos trouxe vontade de sonhar de volta. Hoje eu consigo sonhar. Deus. Hoje eu já tenho meus planos, tenho meus projetos, já sei aonde eu quero chegar. Tenho meu plano médio, curto prazo, que é para esse ano.
para os próximos anos. A gente vai viajar junto, né? Agora, né? Pro Vamos. Cruzeiro, São né? os ganhadores do Cruzeiro. Vamos descansar, né? É dia 8? É. Dia 9. Dia 9, dia Ah, que 9. delícia, hein? Que delícia. Nossa, Pra nós vai ser delícia. uma honra, porque eu nunca andei de cruzeiro, né? Vai ser a primeira vez. A gente também. Ah, é? Essa é a primeira vez Eu tô de super Vamos ansiosa. cruzeirar juntos. Tô super ansiosa. Muito São bom. merecedores. Vocês lutaram, conquistaram, ganharam. Bateram a meta. Bateram meta, né? Bom. Super merecido. De verdade. Um tempo maravilhoso. Fiquei muito feliz ali da gente estar premiando vocês ali no dia. E eu, nossa, Obrigado. tô muito Obrigado. ansiosa. Gente, a Sá sempre faz uma última pergunta. Amor, qual seria? A que todo mundo sabe. A pergunta que não quer calar. O pessoal tá treinando em casa. Eu vou mudar. Só pra. Meu Deus. Não, pode. Mas é sacana. Não, mas hoje não vou mudar, não, tá? Pode deixar. Tem que mudar com o Luan. Com o Luan. É, com o Luan eu vou fazer. Só Eu pra vou- pegar no fica pé dele. tranquilo. Gosta Tá, bem- tá bem da guardado, vez tá guardado, dele, né? tá guardado. Qual é a frase que vocês deixam? Digamos que. Uma coisa que eu até falei, né, recentemente, eu falei assim: às vezes a gente faz essa pergunta e a pessoa fala uma frase que veio na cabeça. Mas se for a última mensagem que você deixaria no mundo, sabe? Às vezes, a pessoa que vai escutar esse podcast é daqui a 10 anos. Uhum. Nem nasceu ainda, às vezes, entendeu? E às vezes é uma frase que você vai deixar para ela e você nem conhece. Então, qual que vocês deixam para quem tá assistindo? É uma frase que eu tenho muito pra mim, isso. Todo conhecimento só é válido se transbordado. Meu Deus. Por quê? O maior tolo é aquele que sabe de tudo e não transmite nada. O maior sábio é aquele que o pouco que sabe, ele transborda na vida de todo mundo. Meu Deus, que forte. A minha, ela vem de um chefe que eu tive, ele já é falecido, né? E ele sempre falou, sempre usou essa frase, eu sempre guardei comigo, porque sempre fez muito sentido. E vem a casar com o que eu falei, né? Daquela outra frase lá, de não desejar que as pessoas tenham muitos funcionários, tudo. Mas é uma frase que eu levo e eu acho que vai ajudar muita gente. Principalmente quem está em cargo de liderança. Que é ninguém é melhor que todos nós juntos. Nossa. E tem no Provérbio 27, tem um versículo que diz assim: o ferro afia o ferro e o homem afia o seu companheiro. Então a gente tem que estar junto para ser melhor, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Forte Então eu demais. acho que essa é a minha frase. Perfeito. Meu Deus. Obrigada. Adão, Pétala, agora é o momento de vocês. A gente libera um momento aqui para contratação. Gente, o Adão e a Pétala são gestores. Hoje estão montando uma equipe em Sorocaba, mas estão atendendo em vários lugares já, em várias outras cidades. E a gente tem vaga para a nossa equipe. Como que nós fazemos? A gente te treina, te capacita, a gente te auxilia o tempo todo até você começar a prosperar e começar a vencer. Então você é um convidado a estar com a gente, é uma honra, vai ser uma alegria caminhar com você. E agora, Adão, nessa câmera aqui, você pode fazer um convite para as pessoas trabalharem com vocês. Posso falar uma coisinha rapidinho? Lógico. Eu sei que tá acabando o tempo. É uma novidade, é uma boa nova. A gente não tem só história triste, né? A gente tem história as nossas histórias de superação, de ter, né, entrado nessa empresa maravilhosa. A gente está conquistando muita coisa, a gente conseguiu pagar muitas dívidas. E só que Deus é maravilhoso com a gente. E graças a Deus, graças ao sim de vocês, da Raire e do Lucas, essa semana a gente pega a chave da nossa casa nova. Parabéns! Glória a Deus! Então, assim, ele já tinha Bênção. contado pro Lucas, porque ele não aguenta, mas eu nem falei pra Rai, eu falei assim, eu vou deixar pra Então falar. agora a Rara vai me brincar comigo. Obrigado. Não sei se o Lucas já falou pra ela, né? Mas essa semana a gente já pega a chave, então é uma casa Parabéns, de piscina, uma casa que parabéns. vai ser de bênção, Nossa, uma casa que glória vai a ser do Deus. Senhor Jesus, então Glória todos a convidados, e lá cabe todo mundo. E eu vou esperar vocês lá, tá? A gente Com vai certeza, sim, com iremos certeza. Então, eu não podia deixar, nós não podíamos deixar de compartilhar isso com vocês. Porque Que alegria, meu Deus. são vocês também na nossa vida, né? Então é isso. Teve um casal que trabalha com a gente, que o Marcos e a Naira. E um dia eu tava orando por eles e o Espírito Santo falou bem assim, eu vou restaurar tudo, mas 100 vezes mais. Eu libero sobre a vida de vocês. Tudo que vocês perderam, Deus vai restaurar 100 vezes mais sobre a vida de vocês. Porque vocês não perderam o coração em Deus. É só o início. Nunca esqueça. Tudo aquilo que vocês conquistarem é só o início daquilo que Deus tem guardado para nós. Glória a Deus. Deus tem algo maior sim. Parabéns, tá? Amém. A gente se alegra com vocês. Glória a Deus mesmo. Desculpa interromper, mas Não, e a gente vai lá sim. compartilhar A isso, gente vai lá sim, comer a O que é carninha bom da tem que risada. ser comemorado e compartilhado, né, gente? Então é isso. Amém.
Glória a E é Deus. em primeira mão isso aqui, tá? Porque nem a família sabe. Não. Já vai estar no ar do podcast, todo mundo vai saber. Gente, o convite que eu tenho para fazer é baseado muito na frase que o Barreto trouxe. Você está confortável onde você está? A sua família está vivendo aquilo que você quer? Você gostaria que ela vivesse? Então, assim, eu te convido a vir fazer parte da nossa equipe. Para a gente vai ser uma honra poder te ajudar a voltar a sonhar, a prosperar. Assim como nós, eu gostaria muito de te mostrar que é possível. Gente, não perde essa oportunidade. Cara, como o Adão e a Pétala um dia decidiram mudar a vida dentro da Demicon, eu e minha esposa também. A gente chegou aqui sem sonhar, quebrados, crença limitante, mentalidade escrava, e no passo a passo com Jesus a gente foi quebrando tudo isso, crescendo, vencendo e prosperando. E eu vou falar aqui, ó, todo conhecimento só é válido quando é transbordado. A gente transborda sobre a vida das pessoas, onde as pessoas não param de crescer e vencer. Amorzão? Agradecer a vocês, obrigada por ter Obrigado, aceitado gente. o convite, por estar compartilhando um pedaço da história de vocês. Muitas pessoas não conhecem, às vezes trabalha do nosso lado e não sabe É verdade. como que começou, como que a gente chegou, como que nós estamos. Então, quero agradecer por vocês ter deixado um pedacinho de vocês aqui nesse episódio. Meu Deus. Deus abençoe muito vocês, que venham muitas pessoas, muitas para vocês cuidarem, transbordarem, e que é só o início. Grandes coisas o Senhor tem para vocês. Amém. Amém, obrigada. Eu tenho uma meta. Até o final desse ano eu quero ter 150 pessoas nossas. É isso aí, é isso aí, é isso aí. E vai ter em nome de Jesus. Amém. Vai ter. Obrigada. Gente, querem falar alguma coisa para finalizar? Obrigada. Só Obrigado. agradecer mesmo. Só esse agradecer. convite, A gente tá muito honrado, né, mano? Nossa, demais. Obrigada Deus demais. abençoe, gente. Não, e a gente vai ter que fazer o segundo episódio, né? Porque tá Vamos. muito bom, né? A gente volta. Dá pra fazer um diferente, né? Nós quatro, colocar o Lucas e a Raira também. Ah, Sei, legal. nós 6, então. É, Nós boa, seis. boa. Vai ser diferente, né? Vai. Muito bom. Vai. Obrigada. Gente, muito obrigado. É uma alegria, uma honra caminhar com vocês. Perdoe se em algum momento a gente falhou com vocês. A gente ama muito vocês. E é só o início daquilo que Deus tem guardado. Ele vai restaurar 100 vezes mais. Amém. Amém. Obrigado. Gente, obrigado você que está até agora com a gente aqui. Toca o sininho, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Curta lá, gente, no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no YouTube, porque é uma alegria e uma honra estar com você. Compartilha com o máximo de pessoas. Uma história real de pessoas que quebraram, cresceram e estão vencendo cada vez mais com Jesus. E eu declaro que é só o início daquilo que Deus tem guardado para eles. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do Explosão Cast.